sejam bem-vindos a mais um Anime no Gil aqui nas redes sociais, trazendo um pouco da cultura geek otaku, nerd, do jeito que nós gostamos. Mas dessa vez vamos deixar um pouquinho de lado a parte otaku e vamos mais para a parte geek, que tem a ver com jogos. Fazia tempo que eu não trazia esse conteúdo para vocês, galera, mas eu voltei. E hoje vou mostrar para vocês um dos decks que eu mais amo, que eu tenho um carinho muito grande, que tem um certo quê de representatividade e um poder da amizade. Eu estou falando do meu deck de Sidar, o deck Sidar, que é formado de 3 cores, um deck de Magic The Gathering. Ele é formado pelas cores azul, preta e branca. Então, esse carinha aqui, que vocês vão ver deste lado da tela numa melhor qualidade. Esse é o Sidar. Por que eu falo um pouco de representatividade? Porque assim, esse personagem, o Sidar, ele vem de um plano que é chamado Dominária, mais exatamente de uma região chamada Jamurá, que é uma área, digamos que podemos considerar da nossa realidade a África do Magic, digamos assim, a África do plano de Dominária. Então, muitos personagens dessa região são personagens com a semelhança com a afrodescendência. Então por isso que eu falo que é um pouco de representatividade nesse deck. E eu quis trazer o máximo de personagens de Magic, cartas e imagens que tem personagens afro-americanos, brasileiros, afrodescendentes. Vamos colocar desse ponto. Não é um deck para lacrar, antes que vocês falem, lacração. Não é lacração. Mas é uma questão que eu acho legal, uma questão que eu gosto, uma questão porque às vezes a gente não encontra uma representatividade em jogos, a gente fica meio deslocado, mas cada vez a galera tá se importando, por isso que eu vejo que às vezes a lacração é necessária e é preciso, só que tem limites, né? Mas pra mim o Magic sempre foi um jogo que trouxe isso numa certa quantidade, numa certa qualidade, que eu acho que é o imprescindível, a qualidade do desenvolvimento dos personagens e dos ambientes, do design das coisas. Então por isso que eu resolvi fazer um deck quando saiu esse personagem aqui, quando saiu o anúncio do deck desse personagem, do Sidar, eu falei, vou reunir. E um dos personagens que tem tudo a ver com esse lore que eu acabei de dar uma pincelada é nada mais nada menos de que nosso mago zafiriano, nosso pestinha tão amado do Magic, que é o Teferi. Vou colocar na carta aqui. Só que esse Teferi é muito especial. Por isso que eu disse que esse deck tem um pouco de poder da amizade. Exatamente esse exemplar desse card é um card especial que foi feito numa caixinha comemorativa digamos que seria o equivalente ao feriado da Consciência Negra nos Estados Unidos. Então eles fizeram em homenagem à afroascendência que eles têm, né? A comunidade afro-americana que eles têm. Eles fizeram uma caixa com diversos personagens que são representados como pessoas negras, e também algumas cartas de mágicas, de artefatos, de feitiços. Eles colocaram o tema de afro-ascendência. Então, e pra mim essa carta diz muito, vocês vão ver a arte aí do lado, porque é o personagem Teferi com sua família. Isso é muito lindo pra mim, representa muito a quebra de muitos paradigmas aqui, que infelizmente nós sabemos, né, que uma grande parte das famílias afro-brasileiras, afro-americanas são de pais separados, pais que abandonam por inúmeras coisas, e aí você ter uma imagem dessa representa muito. Pra mim, vocês vão ver aqui do ladinho, aqui vocês vão ver essa arte. Mas não só disso o deck vive, também tem outra carta também, que é de uma outra Planeswalker, que é a nossa Kaia. E ela é perfeita, vocês vão ver do lado da arte. Ela é uma moça negra com Black Power, daquele estilo, né, que a gente sabe, foda. Ela tem uma presença muito grande na história, não tão grande quanto o nosso querido Teferinho, mas ela é muito grande, e ela também vem juntamente nessa box que eu ganhei dos meus melhores amigos, os melhores amigos que eu conheci por causa desse jogo aqui. Então, de Planinautas nós temos no deck Teferinho, nós temos a Kaia, nós temos o Gideon, que não é só de Black, também o deck vive, né? Tem que ter né? Até o Wakanda tinha uns branquinhos lá no meio. Brincadeira, gente, mas
também esse deck, como eu disse, tem aquela questão do poder da amizade. Então, meus amigos são bem plurais, digamos assim. Então, nós temos aqui nosso querido Gideon Jura. Na verdade, não é o Gideon Jura, é o Gideon aliado de Zendikar. E temos o Dakon, que é um cavaleiro. Porque esse deck, na essência, o Sidar, é um cavaleiro. Então é um deck de cavaleiros. Mas como as cores, né, são branco, azul e preto, então você já imagina que é um deck um pouco mid-range, um pouco control. Esses são os Planinautas. Nós temos aí o kit, né, de artefatos, né, do deck, que são bastante mana Fox. Temos cartas para diminuir o custo dos nossos cavaleirinhos. Nós temos o clássico Sol Ring, né? Porque tem que ter o Sol Ring. Nós temos aí o nosso estandarte do Vitorioso para ajudar a acelerar as cartas, comprar mais cartas do tipo escolhido e dar um pump para suas criaturas. Mais maneiras de dar pump para suas criaturas e ajudar você a acessá-las. Mais cartas de artefato e equipamento para deixar suas criaturas mais fortes ou mais específicas. Mais Mana Rock. Mais Mana Rock. Mana Rock seria pedra de mana, né? Cartas de artefato para ajudar a acelerar a quantidade de mana, para você ter mais acesso a cartas com custos mais caros de mana e mais fortes, digamos assim. Nós temos aí o Sinete Arcano e mais Mana Rocks. E equipamentos para fortalecer nossas criaturas, nossos cavaleiros de Wakanda, digamos assim, o Wakanda do Magic. E na sequência aí nós temos aí o pack de criaturas, né? As criaturas, os cavaleiros, que não é do Zodíaco, mas são os cavaleiros. Então vou mostrar algumas mais específicas aí. A Ariel, né? Tem vídeo do deck que eu montei de cavaleiros BW, branco e preto, da Ariel, né? Ariel e seus mar de cavaleiros. Vou deixar o link na descrição aqui. Nós temos aí de cavaleiros mais significativos do deck a Elenda e o Alzor, que é um cavaleiro, vampiro, esfinge, que é digamos que seria o tenente do deck, né? Com o comandante auxiliar. Ele seria o segundo na posição, que a gente pode colocar ele como comandante também nesse deck. Nós temos aí Marechal de Zalfir para dar pump nos cavaleiros. Nós temos a Elenda, né? Porque a gente tem que ter a Elenda, que é uma vampira linda, maravilhosa. É uma vampira negra também, lembra até a caixa do Queen of Damage, né? Que foi interpretada pela finada Alia. Mas vou até colocar a foto da Alia pra vocês verem como ela era top. E se você não assistiu nenhum filme de vampiro, top, assistam Rainha dos Condenados, que vale a pena. Fora que a trilha é sensacional. Core, Disturbed, final do Chester Bennington. Nós temos também Static X com finado, vocal do Static X. Então, Deftones, a trilha. Mano, se você ama New Metal, você é da raiz New Metal, você vai amar essa trilha, eu tenho certeza. Nós temos aí Cavaleiro Errante de Els, para ajudar também você puxar mais cavaleiros. Nós temos Vona, uma vampira cavaleiro. Vou falar só de alguns, tá? E aí eu vou falar desse kit aqui, que eu acho sensacional, que é o kit de criaturas, no caso, duas são cavaleiros e uma é horror, mas são essas cartas do plano de Lorien. No caso, é um cavaleiro fada, é um cavaleiro Kitkin e aqui é um horror. Só que o legal delas é que elas têm as habilidades estáticas, além de dar pumps para criaturas, por exemplo, no caso do horror, para criaturas brancas e pretas. No caso dessa fada, ela dá para azul e preta, e aqui dá para branca e azul. Então, ela dá um pumps para as criaturas, para os cavaleiros que eu tenho. Isso é muito legal. Eu tenho também a Adeline, essa linda, maravilhosa, que era uma cavaleira absurda. Ela faz token de humano quando ataca. É um amor de cavaleiro essa bichinha aqui. E uma das cartas aqui que eu tenho um amor imenso, porque é uma carta que eu joguei muito uma época, quando jogava competitivo. E é porque eu falo que é sensacional a arte dela, que é a Cavaleira Exemplar. Olha que maravilha essa arte, vou colocar aí pra vocês ela. Mano, é tipo uma Mulan de cavaleira, e ela é foda, ela dá indestrutível pros outros cavaleiros, e mais um, ela é absurda, Então, galera, esses são os principais cavaleiros que eu tenho no deck. Tenho outros aqui, eu tenho um que é sensacional, que é o Arauto dos Caços, porque ele dá uma habilidade que é muito
muito forte no Magic, é muito forte no Magic. A habilidade de equitação, por quê? Porque ela vai acontecer. Os outros cavaleiros que eu controlo têm equitação. Vou falar que é equitação. Esta criatura só pode ser bloqueada por criaturas com equitação. Ou seja, se as outras criaturas do oponente, dos oponentes não tiverem essa habilidade de equitação, não bloqueia. Ou seja, é um ataque direto ao oponente. Isso aqui é muito forte essa carta. Basicamente são os cavaleiros principais do deck, são os mais legais, os que eu gosto. E aí também nós vamos agora com as mágicas. Tem que ter uma mágicazinha, né? Temos que ter mágicas para draw, no caso do Dig Through Time, descentelhar para tirar permanentes do oponente, permanentes com custo maior ou igual a 4, permanentes que são fortes, né? Temos também retirar equipamentos, artefatos, mana rocks do oponente, encantamentos que estão sendo problemas na match, na partida, então é legal você sempre ter uma carta legal para você tirar esse tipo de permanente. Espalinharados, né, que é o clássico do Mono White, os espalinharados, nós temos que ter uma globalzinha, sempre é bom você ter uma global no deck, uma global que tira encantamento, que tira artefato, que tira criaturas grandes. Mais global, porque nós é desse, nós joga com deck de criatura, mas nós mete uns global aí bonitão. Vamos de War of God, um dos clássicos do Magic, um dos clássicos do Mono White, um dos clássicos do deck branco. A nossa Fúria dos Deuses, nossa Cólera dos Deuses, aliás, né? Não é a Cólera do Dragão, mas é a Cólera dos Deuses. E ela é especial também, é uma carta que eu ganhei de amigos meus especiais. E ela tem o tema de Teros, né? Que Teros é um plano do Magic que é mais voltado, mais, digamos assim, inspirado na mitologia grega. Então, no caso, até esse personagem que está destruindo tudo aí na arte é o equivalente a Zeus para Teros, se é que vocês me entendem. Mais carta para dar draw, mais spot removal, no caso também para destruir, exilar permanente, isso é muito bom. Mais outro clássico do Mono White, um clássico mais recente, digamos um new classic, seria o Path to Exile, né, o Caminho para o Exílio, isso é muito bom para tirar criaturas específicas. Mais globalzinha especial aqui. E uma carta para proteger as minhas criaturas da indestrutível, que é legal, né? Você destrói todo mundo menos as suas, isso é muito interessante. E para finalizar, né, galera, nós temos os lands, que são os motores, né, por onde eu tenho acesso às cartas. Então eu vou ter bastante land que adiciona uma ou mais outras cores, no caso branca e preta, que é um Exaustor Trópico. Nós temos a Caverna de Coilos, a Celestial Colonnade, a Colonata Celestial, para adicionar branco e azul. Temos lands que adicionam branco, azul e preto no caso. E assim por diante, galera. Lands que adicionam todas as cores do meu comandante, no caso, branco, azul e preto. E é isso, galera. Basicamente, esse deck também nós temos lands aí que adicionam para mágicas de criatura do tipo escolhido, no caso, Cavaleiro, né? Vou escolher Tritão? Não, vou escolher Cavaleiro porque é uma grande parte das criaturas do deck são cavaleiros. Então, galera, basicamente esse é meu deck de cavaleiros de 3 cores, azul, branco e preto, ou também conhecido como Esper, como com o nosso querido Sidar Jabbar como comandante. Eu carinhosamente apelidei Wakanda por ter diversas cartas do plano de Jamuari, né, que é o plano que eu diria que é o Wakanda, que é um plano com mais temática africana, aí, mais inspirado na temática africana. Se você gostou desse vídeo aí, eu falando do meu Commander, vou deixar a lista do deck, vou colocar a playlist também para vocês dos outros decks que eu já postei aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse deck, eu vou deixar as playlists do lado aí para vocês, as playlists sobre de Magic, as playlists sobre anime. E como eu disse, esse foi meu deck baseado em homenagem ao Wakanda do Magic. Até a próxima. Falou! Wakanda Forever!